Bom, vamos direto ao ponto. Todo ano, a gente vê milhões de pessoas parando tudo para acompanhar a maior premiação do cinema, torcendo por seus filmes favoritos e, claro, debatendo muitos resultados. Mas por trás de todo aquele glamour e do tapete vermelho, existe um sistema super complexo e regras extremamente rígidas que definem de fato quem leva a estatueta dourada para casa. O objetivo de hoje, nesta análise, é justamente desmistificar essa engrenagem toda, explicar as novas regras e até dar uma olhada naquele famoso lobby que acontece nos bastidores. Para entender como as coisas funcionam hoje, a gente precisa voltar rapidinho lá atrás. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nasceu em 1929 com uma ideia bem simples: celebrar a arte do cinema. A primeira cerimônia foi praticamente um jantar privado que durou só alguns minutos. Mas, hoje em dia, o jogo virou. Ganhar essa estatueta se transformou em um negócio multibilionário capaz de mudar completamente, da noite para o dia, a trajetória de estúdios e de artistas no mundo todo. E é aí que surge uma das maiores dúvidas de quem ama cinema. Será que o mérito artístico puro é o que realmente decide os vencedores? Ou será que uma estratégia de campanha impecável é o que acaba falando mais alto no final? Para responder a isso, a gente vai investigar de perto os fatos e o comportamento dessa indústria. Seção 1. O Clube da Academia. Vamos dar uma olhada neste grupo super exclusivo que, de fato, toma as decisões. Afinal, não é o público geral que vota. Acredite se quiser, a escala desse corpo de jurados é simplesmente monumental. Estamos falando de mais de 10 mil profissionais da indústria, espalhados pelo mundo inteiro. E eles são estritamente divididos em ramos específicos. Diretores votam com diretores, atores com atores, roteiristas com roteiristas e por aí vai. E olha, não é como mandar um currículo e esperar ser chamado. O sistema funciona estritamente na base do convite. Primeiro, é obrigatório ter o patrocínio de 2 membros que já estão lá dentro. Depois, a pessoa precisa provar que tem um currículo de excelência, tipo ter créditos em pelo menos 3 filmes lançados nos últimos 5 anos ou já ter sido indicada ao prêmio antes. É um clube exclusivíssimo, feito para quem já provou o seu valor. Um dado super bacana para quem acompanha o cenário nacional: a nossa representação lá dentro vem crescendo muito. Estima-se que hoje a gente tenha entre 60 e 63 profissionais brasileiros como membros votantes. Isso dá mais ou menos 0,6% de toda a academia. Ou seja, a perspectiva brasileira faz parte dessa imensa decisão global. A lista de votantes do Brasil tem nomes de peso, como Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Wagner Moura, Alice Braga. E tem um detalhe muito curioso. Tecnicamente, se um membro como Wagner Moura for indicado, não existe nenhuma regra que o impeça de votar nele mesmo. Claro que num mar de 10 mil votos, um único voto acaba tendo um peso minúsculo, mas não deixa de ser um fato divertido, né? Seção 2. O sistema de votação. Como exatamente esses milhares de membros registram seus votos? A coisa funciona em 2 fases bem claras. Na fase 1, a regra é cada um no seu quadrado. Roteiristas avaliam outros roteiristas, diretores avaliam diretores. A única exceção nessa etapa inicial é a categoria de melhor filme, onde todo mundo pode palpitar e enviar suas indicações. Já na fase 2, as barreiras caem. Aí sim, todos os 10 mil membros votam para escolher os vencedores finais em quase todas as categorias. E aí a gente chega na cereja do bolo, a categoria principal da noite. E a matemática aqui é famosa por dar um nó na cabeça das pessoas. Como exatamente o melhor filme é escolhido? Pois é, a resposta passa longe de ser simples. Enquanto nas outras 22 categorias a academia usa o voto majoritário clássico, onde quem tem mais votos ganha, para o melhor filme o esquema é o voto preferencial. Funciona assim: o votante não escolhe só o seu grande favorito, ele precisa criar um ranking, classificando todos os 10 indicados, do primeiro ao 10º lugar. O pulo do gato acontece na hora da apuração. Se um filme consegue logo de cara mais de 50% das primeiras escolhas, fim de papo, ele vence. Mas convenhamos, isso quase nunca acontece. Quando não tem maioria absoluta, o filme que ficou em último lugar é eliminado. Só que os votos dele não vão para o lixo, eles são redistribuídos para a segunda opção daquelas listas. Isso vai se repetindo até que alguém passe dos 50%. Por causa desse sistema, o grande vencedor costuma ser aquele filme de maior consenso, ou seja, o menos rejeitado por todos, e não necessariamente aquele filme diferentão que metade ama e a outra metade odeia. Faz sentido, né? Seção 3. As novas regras. A indústria do cinema voa e a premiação precisa acompanhar o ritmo para a 99ª edição.
A gente pode ver aqui as adaptações gigantescas que rolaram. Para lidar com a tecnologia, a academia foi super rigorosa. Roteiro tem que ser escrito por gente e usar inteligência artificial em atores agora exige consentimento prévio e crédito na tela. Para os filmes internacionais, abriu-se uma nova porta. Vencer prêmios grandes em festivais como Cannes ou Berlim agora qualifica o filme direto, sem depender só da submissão do país. E nas atuações, uma regra antiga caiu, permitindo que os artistas recebam, sim, múltiplas indicações na mesma categoria no mesmo ano. Outro marco histórico é a criação da categoria de melhor direção de elenco. É a primeira categoria nova desde 2001. E vale super a pena mencionar a força do cinema brasileiro aqui, com o filme O Agente Secreto despontando nessa novidade. Além disso, para levar o prêmio de melhor filme hoje, a produção precisa cumprir critérios rigorosos de inclusão, garantindo mais diversidade na frente e por trás das câmeras. Seção 4. O jogo das campanhas. Tudo isso nos leva de volta àquela questão lá do comecinho. Sabemos as regras no papel, mas e o lobby da vida real? Quando a gente olha para a história, o peso do lobby é gigantesco. Lá em 1999, teve aquela campanha pesadíssima de estúdio que muita gente diz ter tirado a vitória de atrizes aclamadas no mundo todo, como a nossa Fernanda Montenegro. Mais pra frente, a gente viu de tudo um pouco, de dezenas de votantes sendo levados para viagens de luxo em Paris, passando por campanhas quase de guerrilha na internet para atores independentes, até mesmo casos de votos que foram decididos simplesmente porque o votante bateu um papo com o ator numa festa. Para ter uma ideia da força cega de uma campanha, olha só o que aconteceu com o ator Don Cheadle. Ele ficou completamente surpreso ao ser indicado ao Emmy por Falcão e o Soldado Invernal. E o motivo do choque? Ele apareceu na tela por absurdos 95 segundos. Especialistas encaram isso como o exemplo perfeito de como a máquina de marketing de um estúdio enorme consegue atropelar totalmente até a métrica básica do tempo de tela. Mas a academia não está de braços cruzados vendo isso acontecer. Para a 99 edição, eles contra-atacaram lançando um verdadeiro manual de regras de 10 páginas só para colocar limites nessas campanhas promocionais e tentar deixar a disputa um pouco mais justa. E as regras são duras, viu? Acabaram aquelas festas luxuosas e os envios de brindes mirabolantes. Agora, os filmes são avaliados estritamente por cópias digitais numa plataforma oficial. Os estúdios ficaram limitadíssimos. Só podem mandar um e-mail promocional por semana, não podem usar citações de críticos para tentar influenciar os membros e é expressamente proibido tentar explicar a matemática daquele voto preferencial só para induzir um voto tático. E não dá para brincar com as regras, porque as punições são severas. Quem tentar burlar o sistema pode ter seus privilégios de comunicação cortados, ser barrado de eventos oficiais e a coisa pode escalar até a desclassificação total do filme ou a expulsão sumária do membro lá de dentro da instituição. O cerco fechou. Tudo isso transforma o prêmio numa verdadeira maratona de resistência que começa muito antes do tapete vermelho. Na 90ª edição, os prazos de inscrição já correm de agosto a novembro de 2026. Em janeiro de 2027, rola todo esse período tenso de votação e a cerimônia em si só acontece no dia 14 de março de 2027. É basicamente um ano inteiro focado em estratégia, avaliação e muita auditoria. Depois de mergulhar nessa engrenagem gigantesca, desde a entrada no clube até a matemática da eliminação e as regras milionárias de campanha, a gente passa a enxergar a premiação com outros olhos. Então, fica aqui a nossa provocação final. Quando o próximo envelope for aberto, será que a estatueta está celebrando o ápice da arte pura? Ou será que está coroando a melhor estratégia em um jogo absurdamente disputado? Fica aí a reflexão para a próxima vez que as luzes do cinema se apagarem. Um abraço e até a próxima análise.